Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Na Rota da Engenharia. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, compartilhe o canal com seus amigos, principalmente esse vídeo aí que é de extrema importância, o tema que iremos debater hoje, beleza? É isso aí galera, você engenheiro já sentiu, por mais que você se esforce, as cobranças nunca param? É isso aí galera, seja as cobranças do cliente, dos chefes, dos nossos superiores, né? Seja sobre prazos apertados, seja imprevistos que ocorrem nas obras, você já sentiu aí a pressão? E isso faz parte da engenharia e a gente tem que trabalhar algumas áreas das nossas vidas para que possamos suportar essa pressão aí e a gente conseguir lidar e desempenhar nossos papéis, beleza? Vou abordar alguns temas aí importantes nos quais a gente precisa trabalhar e ficarmos atentos em relação a isso. Por mais que a gente aí aprimore, faça cursos de aperfeiçoamentos, né, técnicos, a gente precisa cuidar de outras áreas que interferem diretamente na nossa produtividade no dia a dia, beleza? Então vamos lá, galera. As pressões que os engenheiros aí a gente sofre no dia a dia, né? Temos aí a questão dos clientes exigentes, né, que quer qualidade, quer rapidez, economia, e muitas vezes esses fatores é difícil de se equilibrar, né? No fim a gente tem que aí solucionar e trazer aí uma eficácia em relação a saber conciliar isso e fazer uma obra e tentar aí superar a expectativa do cliente, né? Tem outro fator também, pessoal, que é os nossos superiores, os diretores aí, até mesmo os sócios da empresa aí cobrando resultados, né? A gente, por muitas vezes aí fica à mercê de um preço que a gestão ali da empresa comercial definiu, o prazo dado para elaboração de um projeto ou construção de uma obra, e independente de você não ter participado efetivamente, acaba sobrando para você conseguir, independente de qualquer coisa, gerar resultados. Então a cobrança é muita, né? Outra questão aí, pessoal, em relação à pressão, né? Que é em relação à nossa equipe. Então a gente precisa aí saber gerir a nossa equipe, otimizar os processos aí. A gente precisa também saber lidar com os fornecedores, não é isso mesmo? Porque se um fornecedor te deixa na mão, complica toda a nossa cadeia produtiva. Isso vai refletir aí num atraso, e isso pode aí gerar pressão aí dos superiores aí e do cliente, né? Então a gente tem que ter essa questão aí bem ajustada, bem controlada, e para a gente não prejudicar aí o nosso andamento e a nossa produtividade ali e as metas, né, que nos são impostas, né? Outra coisa, pessoal, quais são os impactos dessa pressão? Tudo isso gera um estresse, ansiedade, problemas aí de insônia, né, nervosismo, e isso acaba atrapalhando não apenas ali no dia a dia com a nossa equipe, né? Às vezes são tantos os problemas, tantas a pressão, que a gente acaba levando essas questões para dentro da nossa casa, prejudica a nossa relação ali com a esposa, com a namorada, né? Talvez uma impaciência com os filhos. Então, pessoal, essa questão dessas pressões, se a gente não estiver preparados, nós não estivermos preparados, acarreta aí não apenas problemas na nossa vida ali profissional, mas como na nossa vida conjugal e pessoal no dia a dia, aí, seja com amigos, familiares, né, esposa, filhos, né? Então, pessoal, o tema de hoje, né, que eu quero abordar com vocês é um tema que muitas vezes não é discutido, a gente, principalmente no início da carreira ali, não se atenta, que é o quê? O autocuidado, né, galera? A gente tem que se cuidar. E em três áreas aí que é bastante importante, seja a saúde física, a gente aí sempre praticar um esporte, né, se cuidar da alimentação, cuidar do corpo, né, isso aí ajuda demais, pessoal, ter uma boa alimentação, a gente dormir bem, isso aí é uma questão primordial para o corpo estar preparado para os desafios do dia a dia. Outra coisa, pessoal, é a nossa saúde mental. Falar sobre os sentimentos com as pessoas mais próximas, né? A gente, se houver necessidade, buscar aí a ajuda de um profissional, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, né? A gente sabe que a gente tem que se cuidar e não deixar com que a pressão e os problemas se tornem algo e um fator que vai reduzir ali sua produtividade, vai prejudicar sua relação ali com a equipe, com os fornecedores, com o cliente. Então isso é muito importante, pessoal. Ainda mais nos dias de hoje, né, que a cada vez mais as empresas precisam dar um desconto maior para obter aí uma obra, e a pressão aumenta muito, porque a gente necessita gerar resultados
com os preços cada vez mais apertados, né? Outra importância que a gente tem que cuidar em relação a uma área bastante sensível é a nossa saúde espiritual, independente da crença de qualquer um, né? A gente tem que ter um momento de conexão com aquilo que a gente acredita, né? Seja com Deus, né? Seja com outras crenças aí que vocês têm, que vocês buscam, mas a gente precisa estar bem espiritualmente, né? E isso vai nos dar paz, vai nos dar discernimento para aguentar ali o batente e a pressão do dia a dia, né? Então, pessoal, vou falar um pouco de mim. Muitas vezes a gente se encontra num momento assim de angústia por falta de recebimento, atrasos em relação a algumas coisas que acarretam diretamente no nosso dia a dia dentro da empresa, né? Cobranças, né, cara? Que é muito ruim a gente também executar, realizar ali o serviço de maneira, né, que nos foi designada, ter a aprovação, a gente conseguir fazer a medição e a gente não receber, e em função disso tudo a gente começa a atrasar com os nossos compromissos junto a fornecedores, junto a colaboradores, e isso aí traz um caos muito grande, uma perturbação enorme, pessoal, que por mais que a gente seja empreendedor, e a gente visa sempre, né, o resultado para que a empresa tenha uma saúde financeira e consiga arcar aí com os nossos compromissos, as nossas obrigações e promover também o crescimento dos nossos colaboradores, isso afeta demais, né? Eu particularmente, nesse último ano que a gente tem aí passado por momentos de grandes atrasos aí em relação a recebimentos, né? E independente se eles atrasam com a gente é cobrado e exigido para cumprir o contrato, né? Para entregar uma obra ou um projeto aí com excelência. Então, independente disso, as cobranças existem e não param. E diante disso tudo, esse último ano, pessoal, eu vi a necessidade, né, conversando ali com minha esposa, com alguns amigos, a necessidade de buscar a questão de um acompanhamento aí com uma psicóloga, e afetou tanto essa questão e esses problemas que eu estava tendo uma dificuldade aí de dormir, né? Eu estava muito impaciente, então eu procurei também aí uma ajuda junto a um psiquiatra para me medicar ali, tentar conversar e melhorar até mesmo para conseguir solucionar os problemas, né? Então, pessoal, isso aí é de tremenda importância aí, você se cuidar, você fazer uma autoanálise, você conversar com as pessoas próximas, né? Que talvez a gente não note o nosso nervosismo, a nossa impaciência, e isso acarreta diretamente na forma que a gente age, principalmente diante das dificuldades, né? E isso pode acarretar aí problemas aí nos nossos relacionamentos interpessoais, né? A gente pode aí, às vezes, um dia estar mais de cabeça cheia, tratar um amigo, um cliente, um fornecedor aí de maneira mais ríspida, que vai prejudicar aí ao longo do tempo aí tudo aquilo que você construiu, né? Você pode perder o controle da sua equipe. Então, pessoal, isso aí é de extrema importância. Outro aspecto que a gente tem que cuidar, pessoal, é em relação à nossa espiritualidade. A gente tem que ficar mais próximos a Deus, independente da ocasião, né? Acontece muito de quando nós estamos bem, a gente não se preocupar e dar a devida atenção. Mas aí sempre quando aperta, a gente recorre a quem? A gente recorre a Deus, para que, né, Ele consiga aí, desatar os nós e conseguir fazer com que as nossas coisas, né, prospere, não fique ali agarrado em função de alguma coisa ou outra, né? Para que Ele nos dê força, discernimento, paciência para lidar com isso, pessoal. Então, são 3 aspectos aí importantes que muitas vezes a gente deixa de lado, a gente visa mais a parte técnica, mas é de suma importância. Porque é o seguinte, pessoal, para você chegar num cargo onde você vai ser melhor remunerado, vai exigir muita responsabilidade e resultado. Se a pessoa não apresentar resultado, não ter uma responsabilidade e uma capacidade de gerir, você não vai conseguir chegar em altos cargos nos quais vai te proporcionar um rendimento maior e maiores ganhos, né? As pessoas, os engenheiros, né? Todo mundo, pessoal, ganha em relação à responsabilidade que você tem. Então, se você é um gestor de um contrato de uma grande construtora, de uma grande consultora, né, você será cobrado diariamente, você vai ser cobrado perante aos clientes para executar a obra e superar a expectativa deles dentro daquele prazo, né, seguindo as condicionantes, né,
prevista no contrato, né? Diariamente você vai ser cobrado pelos donos da empresa sobre resultados, sobre medição, né? Vai ter lá um cronograma físico-financeiro, aquilo lá tem que ser seguido. Se você não conseguir atingir a meta, você é cobrado. Então você tem que estar preparado e capacitado para essas cobranças e essa pressão no dia a dia. Então, pessoal, além de estarmos bem tecnicamente, né, capacitados tecnicamente, a gente tem que estar bem fisicamente, mentalmente e alinhado espiritualmente naquilo que a gente acredita e confia, beleza? Então isso aí, galera, eu acho que é um aspecto pouco comentado, pouco debatido, mas acredito eu que isso deveria ser até uma disciplina presente aí na grade curricular das faculdades e universidades de engenharia, beleza? Quem está passando por algum momento difícil, ou já passou, né? Conte aí no comentário se procurou ajuda, como fez para superar esses momentos, né? Dê as dicas aí para os demais telespectadores aí do canal, dos inscritos, né? Compartilhe esse assunto com quem está iniciando na carreira, já para se preparar diante dos desafios, né? Porque não é fácil, pessoal. Se você estiver à frente de um grande contrato, a pressão vai ser enorme e você tem que estar preparado e ter discernimento para lidar com todas as adversidades, beleza?